Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre home office. Desafios e oportunidades dessa nova modalidade, esse novo jeito de trabalhar que todos nós precisamos encarar. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a Anefac. Antes de apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e no LinkedIn. E segundo, visitar o nosso site, anefac.org, onde você encontrará e poderá ler a nossa revista digital com conteúdos relevantes do mundo das finanças, administração, economia, tributos, tecnologia e capital humano, sempre muito importantes para você, para a sua carreira e seus negócios. Além, é claro, da nossa agenda de eventos. Confere lá, anefac.org. No podcast de agora, nós temos o seguinte convidado. Ele é jornalista, âncora da rádio CBN, coautor de Comunicar para Liderar, autor de É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. Eu estou falando de Milton Jung. Muito bem-vindo, Milton, ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Certamente será um prazer falar contigo aqui por esses poucos minutos da sua vasta agenda. Emerson, eu que agradeço a gentileza de vocês me darem essa oportunidade de conversar com o público de vocês. Estou pronto aí para o que você precisar. Muito bem, Milton, muito obrigado mais uma vez. E eu queria começar essa conversa nossa aqui baseada num vídeo que você mesmo publicou nas suas redes sociais, onde você falava que neste momento o desafio era tolerância e disciplina. Você falava que isso eram duas palavras muito importantes para o home office. Como é que está sendo para você coordenar, né, ser âncora de um jornal tão importante, com tamanha audiência, fazer tudo isso a partir da sua casa? Porque esse é um ponto importante até para situar as pessoas que estão nos acompanhando agora aqui no programa. O meu trabalho se dá dentro de um estúdio de rádio, na Rádio CBN em São Paulo. São 4 horas de um programa de onde eu falo para o Brasil inteiro. No entanto, em função das condições que nós estamos vivendo agora, da necessidade do distanciamento, do isolamento social, a rádio fez um esforço enorme para colocar o máximo possível de seus profissionais afastados e protegendo a todos. Eu digo o máximo possível, porque existem algumas funções no jornalismo que necessariamente as pessoas precisam estar nas ruas. É o caso dos repórteres, por exemplo. Mas nas demais funções, tanto redatores, editores, produtores, todos esses inicialmente já foram afastados, sem contar aqueles outros cargos mais, diríamos, burocráticos, por exemplo, os chefes de reportagem, chefe de redação, que podem fazer esse comando diretamente das suas casas. Nós, nos estúdios, ainda estávamos preservados internamente. No entanto, há cerca de 2 semanas, se tomou a decisão de que nós não poderíamos ficar juntos. E aí ficou decidido que eu faria o Jornal da CBN da minha casa. Para isso foi montada uma estrutura específica, com equipamento apropriado, microfone, uma linha de internet específica para esse tipo de trabalho, um equipamento de áudio, uma mesa de som que me permite conectar com a rádio CBN e, claro, todas as demais ferramentas de internet que eu tenho para ter acesso com o meu produtor, que segue no estúdio da CBN, e para que eu consiga ter uma agilidade na comunicação com a Cássia Godoy, que é a co-apresentadora do Jornal da CBN, e permanece no estúdio também. Então, consegui desenvolver essa dinâmica, não era algo tão simples, até porque nós não estávamos acostumados a fazer dessa maneira, mas nos organizamos nesse sentido e tem funcionado nessas 2 semanas de confinamento que eu tenho vivido aqui, apesar de que este distanciamento, sim, nos leva a algum tipo de prejuízo, e eu diria talvez o maior prejuízo deles é da falta de agilidade na conversa que a gente deve ter, tem determinadas coisas, e isso não é só numa redação de jornalismo, nas empresas, no mundo corporativo, são coisas que a gente decide no dia a dia, na conversa do corredor, na hora do cafezinho, coisas que surgem e que fazem parte do nosso bate-papo e que nem sempre numa reunião burocrática, de um horário X a um horário X, surge como ideia. Então isso se perde sim um pouco, mas tem driblado.
Você citou, Emerson, sobre essas duas palavras que eu disse ter me pautado, disciplina e tolerância. Isso não é só para mim, isso é uma recomendação para todos nós que estamos passando por esse momento. E a disciplina em diferentes dimensões. A disciplina no convívio com os outros, no convívio em sociedade. Então, por exemplo, manter o distanciamento social, se afastar das pessoas, fazer com que a gente consiga, de alguma maneira, proteger o outro para que ele não seja contaminado, não seja infectado com coronavírus, é uma disciplina que nós devemos ter. Abrir mão de alguns privilégios que nós temos é uma disciplina que nós devemos ter, até para que aquelas pessoas em funções essenciais possam circular na cidade com um mínimo de segurança. Tolerância. Tolerância, porque é fundamental que a gente compreenda que nós não estamos numa situação de conforto, as pessoas não estão vivendo um momento de tranquilidade. Então, é claro que muitos dos nossos comportamentos podem ter alguma mudança, uma reação que você tenha diante de um diálogo, de uma conversa com uma outra pessoa, talvez não seja a reação normal que você teria. E eu tenho que compreender isso, levar isso em consideração, até para que os outros compreendam o que eu estou falando. Então, são duas palavras, sem dúvida, bastante importantes. Disciplina e tolerância, que serve para o nosso convívio social, para o nosso convívio em sociedade, mas serve também para a nossa vida dentro das corporações, para conseguir desenvolver esse trabalho de home office. Tá bom, então vou marcar aqui, eu vou estar mandando... Muito bem, obrigado, Milton, pelos esclarecimentos aí em relação à tolerância e disciplina, e que possamos usar esses exemplos para a nossa vida, inclusive, né, depois que acabar esse confinamento. Milton, tem uma coisa engraçada que eu preciso te contar, tá? Que recentemente eu fui convidado pelo Heródoto Barbeiro para comentar uma matéria que era as empresas que estavam contratando pessoas via WhatsApp, né? E eu estive lá, não conhecia o Heródoto pessoalmente, mas antes da matéria começar, a gente conversou um pouquinho ali no café, e ele me contou, que é muito seu amigo, e que você, algum tempo atrás, eu me lembro dessas histórias, porque eu acompanho o seu trabalho e acompanhava o Heródoto, né? Lá atrás, ainda na CBN, e ele me dizia que você frequentava o estúdio da CBN, a redação de galochas, né? Não sei se procede essa informação, e eu queria saber, em casa, estando mais à vontade, você está usando galochas ultimamente ou não? Nem na redação, nem em casa, não é exatamente o calçado que eu costumo usar, Emerson. Aliás, muito bom ouvir falar do Heródoto Barbeiro, que recentemente completou 74 anos de vida, fez mais um ano de aniversário, está também fazendo o seu trabalho na Record News, protegido na medida do possível, também em home office nesse momento. Quanto a, por exemplo, você falou da questão da vestimenta, calçado. Quando eu digo disciplina, e falei em disciplina como uma palavra importante para nós, a disciplina passa, inclusive, por aí. Manter, por exemplo, uma rotina. Eu mantive a minha rotina. Curiosamente, eu acordo 4h30 da manhã para ir trabalhar na Rádio CBN. Eu continuo acordando às 4h30 da manhã, apesar de eu não ter mais esse deslocamento. Continuo tomando café da mesma maneira que eu tomava, nos moldes que eu tomava, tomando meu banho, fazendo a barba, me arrumando como se fosse ao ar. Não estou usando mais o terno, porque não tenho mais a participação, pelo menos nesse período, na Globo News, que eu tinha dentro do jornal da CBN. Então, isso não me exige estar com blazer, por exemplo, ou com uma camisa social. Coloco uma camisa normal, uma camisa esportiva, né? Não é a do Grêmio, mas é uma camisa esportiva, e me visto talvez mais confortavelmente do que se estivesse lá na Rádio CBN. Mas sim me visto e me preparo como se estivesse na Rádio CBN, porque essa disciplina é fundamental, até para você se organizar, para você ter foco no que você está fazendo. É um cuidado que a gente tem que ter. Eu, por exemplo, aqui tenho situações curiosas que eu vivo. Eu tenho 2 gatos na minha casa, um é o Bocelli, o outro é o Jeromel, e eles logo cedo acordam comigo, vão para a cozinha juntamente com a minha mulher, que toma café junto comigo todas as manhãs, e ela vai com os gatos também, os gatos descem. Quando eu venho apresentar o jornal, quando eu sento aqui para me organizar para a apresentação do jornal, eles tendem a vir para a mesa também. Aliás, eu estou com um ao lado aqui da gente no momento que eu estou conversando com você. Eles gostam dessa companhia. Isso eu não teria lá no estúdio, isso me faz bem, isso nos ajuda também. Mas não pode ser um motivo de fazer com que você perca a concentração, de desconcentração. Você não pode perder a concentração em função disso. Isso é um cuidado que a gente tem de ter, seja eu em home office apresentando um jornal, seja qualquer profissional.
Mas, de novo, e aí entra a questão da tolerância, nós temos que compreender que nós também estamos num outro ambiente. Então, é natural que algumas coisas aconteçam. Um dia desses, eu estava na apresentação do jornal, o Bocelli resolveu pular na mesa em que eu estava, passou por baixo do microfone, eu estava conversando com a Cássia Godoy, e claro que aquilo me chamou a atenção, aquilo tirou a minha atenção. E eu relatei isso para os nossos ouvintes, o que estava acontecendo naquele momento. Faz parte do dia a dia, o ouvinte percebe, sabe que essa mudança de hábito passa por nós. Então, assim, a gente tem que tratar disso naturalmente e ter tolerância. Assim, saber que, às vezes, um barulho maior na vizinhança pode atrapalhar, mas faz parte disso. Saber que, às vezes, nós vamos ter um problema na conexão no áudio e a gente não adianta perder simplesmente o foco nas coisas que está fazendo porque teve esse problema. As pessoas que trabalham em outras funções, saber que os filhos estarão em volta, às vezes são filhos pequenos, vão querer a sua atenção. Então, tem uma série de regrinhas que a gente precisa levar em consideração para colocar dentro dessas duas palavras, a disciplina e a tolerância. Milton, você, na sua fala agora, me fez lembrar uma coisa que você me ensinou, que é sobre a preparação para falar, né? Você tem o livro com a Leni Quirilos, né, que é o Comunicar para Liderar, que eu já recomendo aqui para quem está ouvindo esse podcast, que leia. Aliás, não acho que não é um livro só para ler, é um livro para você praticar, né? Inclusive ele traz lá muitos exercícios que você pode fazer por você mesmo, enfim. E, Milton, eu queria dizer que eu estou usando este livro nos meus cursos de comunicação, né? Realmente é um livro muito, muito, muito precioso. E nesse ensinamento que você nos dá aí sobre comunicação, você fala que é importante se preparar, né? Você diz, olha, se você vai dar uma entrevista no rádio de manhã, então acorde, faça a sua rotina, escove os dentes, coloque uma roupa, porque a sua voz estará diferente quando você falar na entrevista. E neste sentido, que nós estamos agora todos em home office, isso acaba sendo, de fato, um lembrete muito importante, porque a gente tende a dar uma certa relaxada, né? Aí com o gato, enfim, aqui em casa tem um cachorro, o Schopenhauer, né? E o Schopenhauer gosta de se manifestar, impressionante, quando eu faço uma boa pergunta, ele já quer responder, né? Então, tem esses detalhes que são importantes. Mas, Milton, você também na CBN apresenta um mundo corporativo, né? E eu acho que uma das pautas, sem querer, óbvio, aqui, né, me meter na sua pauta, mas acho que uma pauta que vai ser muito interessante depois que passar tudo isso vai ser os top 10 do home office, né? As coisas engraçadas que aconteceram no home office. Vocês aí nessa conversa com todos os profissionais envolvidos no jornal da CBN ou no mesmo no mundo corporativo, vocês já têm algumas histórias engraçadas que serão contadas nesse episódio ou não? Certamente nós teremos ótimas histórias para contar desse home office, muitas coisas engraçadas. Eu mesmo acabei de lembrar uma aqui para você sobre os gatos que participam das minhas transmissões no rádio, mas repórteres, produtores, chefes de reportagem vão enfrentar outras situações. Aliás, acabei de lembrar uma, porque dia desses eu estava conversando com um chefe de reportagem lá da rádio CBN, e ele também está de home office desde o início desse processo. Enquanto eu falava com ele, estava lá, ele negociando com seus filhos o banho dos dois filhos pequenos que ele tem, mas ele tocou a conversa em frente, às vezes você ouvia, dizia assim, toma banho direito, meu filho, tal. Mas faz parte da conversa e a gente seguiu em frente tocando o nosso barco. Eu lembro de uma história muito antiga, inclusive, e talvez alguns dos nossos apresentadores passem por algo muito semelhante nesse momento, que é a intolerância dos vizinhos quanto às apresentações. Eu lembro, por exemplo, meu pai, isso na época em que ele trabalhou na Copa do Mundo de 1974. Meu pai, Milton Ferretti Jung, foi radialista durante 60 anos, narrador de futebol. E nas Copas do Mundo, nem sempre as emissoras de rádio, elas transmitem, assim, os jogos do estádio. Então, eles estavam transmitindo um jogo de um apartamento de um hotel. De repente, bateram na porta desesperadamente. Vocês imaginam, narrando futebol, gritando gol aos berros dentro de um apartamento de um hotel, bateram na porta desesperadamente, porque a pessoa que morava ao lado, estava hospedada ao lado, não estava entendendo o que esses loucos estão falando. E devia ser ainda um estrangeiro, não estava entendendo nada do que aquele pessoal falava em português, achando que havia alguma coisa errada no apartamento ao lado, e era só eles narrando um jogo de futebol. Não chega a ser o caso para quem apresenta um jornal, mas certamente vai ter algum apresentador aí que vai se incomodar com o vizinho por estar apresentando o programa. Mas nada que uma boa conversa com as pessoas que estão no entorno, inclusive com a sua própria família. Veja que eu estou aqui conversando com vocês, meus dois filhos estão também em home office nesse momento, nós estamos ocupando o mesmo espaço. E eles
foram avisados anteriormente que eu ia gravar e compreenderam, se adaptaram com isso. Se tiver uma reunião no meio do caminho agora, enquanto nós estamos conversando e eu estiver atrapalhando, eles vão para um outro local, vão pedir para fazer aquela reunião depois. A gente vai se adaptando. Agora, passar por essas situações aí engraçadas, a gente vai passar e tem que saber se divertir um pouco. Aliás, nós estamos precisando motivos para sorrir, não é mesmo, Emerson? É isso aí, Milton. E você citou os seus 2 filhos aí que estão, né, serão compreensivos com a sua fala, afinal de contas, cidadania é um dos assuntos que precisamos falar com nossos filhos, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um bom momento, inclusive, para exercitar a nossa cidadania. Porque o que é ser um cidadão em sociedade? O cidadão em sociedade é compreender a necessidade do outro. E se nós não tivermos esta compreensão, nós vamos olhar apenas para nós mesmos. Nós vamos querer os nossos direitos no momento em que o direito coletivo fala mais alto. Isso é um bom recado para aquelas pessoas que, nesse momento, discutem o direito ao trabalho. Todos nós temos o direito ao trabalho, todos nós precisamos faturar, produzir, até porque sustentamos outras pessoas também. Mas, nesse instante, nós temos algo muito maior, que é o respeito à saúde. É a vida humana que está em jogo. E talvez a gente tenha que abrir mão de alguns desses nossos direitos. E esse é um bom momento de ensinar aos seus filhos esse conceito da cidadania, que é viver em sociedade, em respeito ao outro, entender que, por mais que nós tenhamos direitos como indivíduo, quando o direito do coletivo surge, ele é maior, ele se expressa de uma maneira maior e nós devemos saber nos adaptar a essa situação. É um momento pedagógico esse, se nós soubermos usá-lo a nosso favor. Muito bom. Você me fez lembrar aqui o sociólogo Max Weber, né, que dizia que certos objetivos só são alcançados quando o coletivo coopera, né? E nós estamos exatamente neste momento. Milton, saindo um pouco dessa conversa do home office, hoje pela manhã você entrevistou o prefeito de Campinas e uma das palavras que ele usou no finalzinho da entrevista ali foi até um agradecimento pelo espaço que ele teve com vocês pela fala, né? E ele disse o seguinte: a imprensa tem sido muito criticada, mas é muito importante que haja essa informação de qualidade para o cidadão, que tem a ver com o que você está falando aí, que é cidadania, etc., né? Neste momento de tantas notícias para cá, para lá e etc., a gente não sabe mais... Oi? Oi? Eu tô te ouvindo muito mal, tá? Cortou? Cortando tudo que você está falando. Você estava falando do Jonas Donizete. Quer fazer essa pergunta de novo? Pode ser. Agora estou te ouvindo. O problema não era nem o som. A qualidade do som sua é boa, o problema é o sinal mesmo que estava subindo e descendo aí. Tá bom. Vamos lá. Milton, e pegando o gancho aí do que você colocou, né, de cidadania, que inclusive é o teu novo livro, né, fala sobre isso, precisamos falar sobre ética e cidadania com os filhos, né? Hoje de manhã você entrevistou o prefeito de Campinas, eu ouvi a entrevista, e no final da fala do prefeito, ele agradeceu o espaço ali que ele teve com vocês, e ele até falou da questão que a imprensa tem sido muito criticada nesse período, né? Mas ele agradeceu ali porque era de fato um espaço para trazer informação relevante para a população, que é também parte desse exercício de cidadania. Nesse momento em que vivemos, né, de notícias aos montes e nem todas elas verdadeiras, né, a época aí das fake news, etc., como separar, Milton, o bom jornalismo do que não é jornalismo e como é que você consegue trazer para o cidadão que o ouve, né, qualidade? Como é que você... o que você pensa sobre isso? Como é que você faz no dia a dia os seus filtros? Como é que você usa esse espaço que você tem de jornalista, que é muito competente, né, muito querido pelos ouvintes, para levar, de fato, informação precisa? Bom, Emerson, tem várias nuances nessa questão que você nos apresenta aqui. Eu queria pegar o primeiro ponto, que é chamar a atenção das pessoas para o momento de instabilidade e insegurança que nós vivemos. Em momentos como esse, a nossa atenção tem que ser redobrada diante daquilo que nós dizemos e daquela informação que nós consumimos.
Precisamos estar muito atento a isso. Eu sei que muitos de nós, num instante como esse, quando às vezes recebemos uma mensagem, seja pelo canal que for, pode ser por um meio de comunicação tradicional, pode ser pelas redes sociais, nós temos a tendência de querer acreditar naquela informação, especialmente se ela atende à nossa necessidade. Mas nós devemos sempre ter parcimônia no momento de fazer análise, se aquela informação, primeiro, é verdadeira, se aquela informação vale a pena ser levada à frente. E isso não é uma responsabilidade apenas do jornalista, não. Isso é uma responsabilidade do cidadão a partir do momento em que ele ganhou o direito de ser também um produtor destas mensagens. À medida que nós temos aí acesso a uma série de ferramentas digitais para transmitir uma informação, nós assumimos essa responsabilidade. Aquela ideia inicial de que eu recebo uma mensagem e passo impunemente para frente, ela tem que acabar. Nós temos que mudar esse cenário. Somos responsáveis por aquilo que compartilhamos, independentemente de termos sido nós que produzimos aquela informação. Então, essa responsabilidade é redobrada principalmente num momento como esse. A nós, jornalistas, nós que trabalhamos com jornalismo profissional, sem dúvida, até porque uma informação falsa que a gente transmite vai atingir o maior mérito que nós podemos ter, o maior pilar que nos sustenta, que é a credibilidade. Esse é um trabalho duro de ser feito, sem dúvida, mas a gente tem as nossas diferentes ferramentas de apuração, de conversa com fontes, não levar em consideração a primeira mensagem que nos chega, então confirmar com 2 ou 3 fontes. Isso é clássico no jornalismo, é fundamental. Então, uma mensagem que muitas vezes me chega por internet, por uma rede social, pelo WhatsApp ou pelo Twitter, antes de eu compartilhar ou levar essa informação ao ar, necessariamente eu tenho que apurar com muito mais cuidado, e muito mais cuidado nesse momento. Mas isso é responsabilidade nossa. E eu acredito que nesse processo que nós estamos passando, nós vamos ter um momento de maturação nisso tudo, da própria sociedade, como nós jornalistas. E ao final de tudo isso, aqueles que foram mais responsáveis vão ganhar. Aqueles que foram mais responsáveis, mais equilibrados na hora de tratar com a notícia, vão sair com, diríamos, um índice de credibilidade maior, e esse é um valor que nós vamos levar para a nossa carreira. Então, devemos ter muito cuidado agora, porque assim como um acerto nosso tem valor dobrado, um erro pode ser fatal na nossa imagem, na nossa credibilidade. E como disse, se tem alguma coisa que sustenta o jornalismo, é a sua credibilidade. E nós não podemos abrir mão disso por nenhum motivo. Muito bem, muito obrigado, Milton. Caminhando para o nosso final aqui, eu sempre faço uma reflexão quando a gente entrevista alguém aqui. Eu sempre tenho dito que, lembrando o Max Weber, certos objetivos só são alcançados quando o coletivo coopera. Eu acho que nós estamos no momento, de fato, de cooperação para buscar soluções. Ninguém tem as respostas, né? Então, estamos todos aqui aprendendo a superar esse desafio. E a reflexão que eu faço da sua fala, Milton, se você me permite, é o seguinte, né? Você tocou aí na questão de que nós somos responsáveis pelo que compartilhamos. Eu acho que isso é muito importante, né? Todos nós, no fundo, acaba sendo um pequeno repórter, né, da notícia ali, e a nossa credibilidade certamente será afetada sobre aquilo que a gente compartilha, se não, né, talvez uma responsabilização até no campo, talvez criminal em algum momento, pelo fato de disseminar, né, uma coisa que não seja verdadeira. Então, acho que somos responsáveis pelo que compartilhamos, independente de sermos ou não jornalistas. Acho que é uma grande mensagem importante, né? O viés da confirmação que a gente fica tentado à medida que gostamos da notícia, a replicar para confirmar o que a gente acredita, no fundo, ele acaba podendo ser uma grande arma, né, usada em malefício e não em benefício, né? Assim como é a comunicação, né? Esse poderoso instrumento que nós temos, né, de comunicar, pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, portanto, é preciso responsabilidade. Essa poderia ser uma mensagem final aqui, principalmente nós, Milton? que estamos trabalhando, principalmente que nós estamos, sem dúvida, e principalmente para nós que estamos hoje trabalhando à distância, então nós vemos muitos líderes afastados dos seus colaboradores, essa ferramenta, essa competência da comunicação precisa ser exercida, e exercida muito bem.
à medida que uma palavra mal colocada pode gerar um desentendimento. Se isso já acontece no seu dia a dia, quando você está dentro do escritório, no seu local de trabalho, à distância isso pode ser ainda pior. E o líder tem muita responsabilidade sobre como essa mensagem, como esse fluxo de mensagem ou de informação, ele está em andamento, está sendo processado. Então, os líderes devem ter responsabilidade sobre esse assunto e levar em consideração. A sua comunicação hoje tem que ser muito eficiente. E quando nós falamos em comunicação, não esqueçam que nós estamos só falando da palavra emitida, mas também da escuta ativa. Essa escuta do que o seu liderado, do que o seu colaborador está precisando naquele momento, a dificuldade que ele está enfrentando. Isso é fundamental para nós passarmos por esse momento. Então, exercite muito bem a sua comunicação, faça uma comunicação eficiente e nós podemos sair muito melhor dessas dificuldades e desse desafio que nós estamos enfrentando nesse momento, Emerson. Obrigado, Milton. Afinal de contas, você precisa comunicar para liderar. É um dos livros que eu tenho aqui comigo sempre, né, para qualquer consulta, quando o tema é comunicação. Milton, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade, pela sua tolerância e disciplina de sempre, né, preciso nas respostas, nas perguntas. Você é um excelente entrevistador e é um excelente entrevistado sempre. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria. Eu que te agradeço, Emerson, pela oportunidade que você me deu. Um grande abraço para todos vocês. Disciplina, tolerância, saúde e avante. É isso aí. Muito bem, então chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos, vídeos, sempre com informações relevantes. Por isso, visite o site da ANEFAC, que é anefac.org. E também acompanhe a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC, e este foi mais um episódio. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus familiares, amigos e colegas de trabalho e para toda a galera. Até o próximo episódio.